A história de hoje é sobre o plantar e o colher, não sobre o trigo, mas sobre o joio. Todo dia pela manhã, o garoto tocava a campainha. Quando uma mulher de idade avançada atendia, deixava-o entrar e por algumas horas o menino de 6 anos lhe ajudava com os afazeres por pura e inocente curiosidade. Aos 4, sua mãe se sentava com ele na calçada para aproveitar o sol matinal. Foi quando ele conheceu Luzia, 2 anos mais velha, que morava na casa ao lado com a avó. Menina esperta, educada e simpática como poucas crianças de sua idade conseguiam ser. Falava com todos na rua, conhecidos ou não, como se fosse gente grande. Um dia, ela se aproximou de uma senhora e seu filho que estavam sentados na calçada de casa e começou a falar sobre sua irmãzinha de 3 anos, a pequena Larissa, e sobre o cachorro que ganhara de seus avós há poucos dias, o 6. Nome este, que segundo ela mesma foi dado por causa de 6 pequenas manchas que eles tinham nos pelos da barriga. Quando o garoto perguntou se poderia ver o cachorro, Luzia disse que não podia levá-lo para fora ainda porque ele era muito novo. E quando quis saber se podia ir até a casa dela vê-lo, sua mãe desconversou, educadamente, e eles se despediram voltando para casa. Nas semanas seguintes, a menina continuou suas rápidas visitas àquela calçada. Conversa após conversa, a amizade entre as crianças floresceu, assim como a curiosidade do garoto pelo animal. Foram semanas de pedidos e súplicas até que a própria Luzia conseguisse convencer a mãe do menino a deixá-lo ir à sua casa. Nos anos que seguiram, o garoto ia pelo menos 3 vezes por semana visitar Luzia e 6. Nos outros dias, era repreendido pela mãe, mas ele insistia. Algumas vezes, saía de casa escondido, atravessava a rua e, correndo, tocava a campainha da casa da amiga. A garota e sua avó nunca se recusaram a recebê-lo. Pelo contrário, sua presença passara a ser não só apreciada, mas esperada. 6. Crescera completamente apegado a ele. Quando crianças, suas únicas intrigas se deram quando Luzia não aceitava que o menino brincasse com suas coisas. Não importava o quão firme ela negasse todos aqueles pedidos, ele sempre tentava novamente. Apesar disso, o garoto nunca fizera birra nem se irritava ao ser frustrado. Ele simplesmente pedia outra vez. Com o tempo, Luzia começou a chamá-lo de teimoso, e quando seu vocabulário evoluiu, de insistente. Logo, tornou-se essa sua acusação mais comum, mesmo quando o garoto era apenas curioso. Ainda que uma criança, o menino podia sentir o fundo de maldade naquelas acusações. Maldade aquela que somente uma criança que pouco entende de limites pode ter. O único tipo de maldade inocente. Larissa, por outro lado, achava-o chato. Não gostava da presença constante daquele moleque na casa de seus avós e tão pouco entendia o motivo de eles permitirem aquilo. Aos 8, já não segurava a língua quando ele a chamava para brincar. Não brinco com moleques chatos, dizia, quando ouvia gritar seu nome ao portão, todos os dias. Apesar das constantes recusas, o garoto não desistia. 1 ano mais velho que ela, sentia que conseguia lidar com garotinhas teimosas. Aos 10, Larissa achava ter idade bastante para provocá-lo na rua, ao invés de fazer isso atrás do portão de casa. 6. Sempre latia quando a ouvia gritando e o menino achava isso engraçado. Portanto, aproveitava qualquer oportunidade para irritá-la. Naquela época, Luzia passava a maior parte do tempo estudando, mas quando podia, sentava-se na calçada do menino e o esperava para conversarem. Eles não discutiam, mas ela o chamava de insistente, toda vez que tentava convencê-lo a ficar um pouco mais. Aos 11, Larissa cedeu ao mais puro impulso de sua curiosidade. Ela e o garoto discutiam aos berros,
quando por algum motivo que nem mesmo ela entendeu, beijou o rosto dele. A vergonha e a timidez pelo que fizera foi tão grande que sentia seu rosto arder enquanto corria para dentro de casa. O menino, exemplo do clichê infantil, ficou apenas parado no meio da rua por alguns momentos, nada passando por sua cabeça. Depois disso, algumas coisas mudaram. Eles já não discutiam como antes, mas Larissa passou a perder a cabeça toda vez que o garoto tentava beijar o seu rosto. A princípio ele tentou de surpresa, mas ela sempre se irritava com aquilo. Depois ele começou a pedir permissão para o beijo, as quais ela sempre negou. A conversa acabava no mesmo instante que o pedido acontecia. Porém, no dia seguinte, os dois estavam juntos na rua outra vez. Foi naquela época que Seis apareceu morto na calçada de sua casa. Envenenaram ele, contou Luzia. Levaram até a coleira. Mas eu sei que era ele. Aquelas manchinhas. Aos 15, Larissa explodiu. Chamou ele de moleque chato, insistente do caralho, o que abalou a amizade por alguns meses. Luzia já se preparava para a faculdade, então nunca estava por perto para salvá-los deles mesmos nessas situações. Mas mantinha contato com seu amigo por SMS sempre que podia. Já não conversavam como durante a infância, mas ainda eram bons amigos. Entendia que o rapaz gostava de sua irmã. Ele disse que só precisavam do momento certo, que ele não precisava insistir tanto, e se continuasse assim, teria que lidar com a culpa de perdê-la de vez. O momento chegou quando Larissa completou 16 anos. O rapaz percebeu que ela o olhava torto, mas com frequência, no bar onde comemoravam a data. Após terminar um cigarro e tragar o resto da cerveja que esquentava na garrafa, ele se aproximou e disse o que sua mente ansiosa conseguiu. Que não aguentava e nem queria mais insistir, mas que o faria uma última vez. Enquanto ele encarava os olhos profundos e decididos da moça à sua frente, podia ouvir o próprio coração que saltava com violência dentro do peito. Mesmo o barulho de sua respiração parecia alto e ofegante demais durante aqueles segundos, que pareceram durar horas de puro silêncio e contato visual. Ao sopro do vento gelado da noite, o laço amarelo que prendia o coque do cabelo dela tremulava com suavidade. Nenhum dos amigos percebeu quando ela colocou os braços ao redor do pescoço dele e lhe confessou no ouvido que também não aguentava mais insistir em fugir dele. Aos 8 meses de namoro, ela se sentia desgastada e ele cansado de tentar fazer dar certo. Mas ainda insistia. Aos 10 meses, após uma briga feia, jurou que as coisas melhorariam, que ela só precisava ficar. Ele queria que ela ficasse, e depois de muito apelo, ela cedeu. Porém, quando completaram 1 ano, ela, sem aguentar mais, largou o rapaz. Relacionamento breve e intenso, como o amor no peito de qualquer jovem. Luzia ainda mantinha contato por mensagens, mas não precisou consolá-lo por muito tempo. Além disso, ela já tinha seus próprios problemas de relacionamento. Para ele, o sofrimento durou pouco, e alguns dias depois sentia que estava tudo bem. Arrumou um emprego numa corretora de seguros e manteve a cabeça ocupada o quanto pôde. 2 anos depois, já era corretora. Um dia, seu celular toca e ele ouve a voz de Luzia aos prantos. Larissa estava desaparecida há 3 dias e ela não sabia mais o que fazer. Sua avó adoecera muito após a morte do marido e agora, sem saber o paradeiro da neta, a situação estava pior do que nunca. Queria saber se ele havia tido notícias dela, mas ele lhe dissera que não conversavam desde que se separaram, mas que sentia falta. Naquele dia, decidiram que seria melhor ficarem juntos. Ainda com o registro do boletim de ocorrências, procurar pela irmã
parecia a única alternativa possível. E assim o fizeram. Quando a noite caiu, as coisas pareceram pesadas demais para Luzia e ela ligou para o seu amigo. O rapaz procurou apenas mantê-la calma e consolá-la na medida do possível, dizendo que sua irmã ainda apareceria. Na manhã seguinte, a polícia informou ter encontrado o corpo da jovem em um córrego no bairro vizinho. Larissa havia sido estuprada e degolada. O local já havia sido verificado anteriormente e nenhum sinal do corpo fora encontrado. Fora despejado ali há pouco tempo. Havia marcas de cordas e fita adesiva nos punhos e tornozelos, indicando que ela havia sido mantida refém em algum lugar até ser morta pouco tempo antes de ter o corpo seminu encontrado, sem camiseta, calçados ou roupas de baixo. Apenas calça jeans mal colocada. O choque da notícia foi o bastante para deixar Luzia em depressão profunda e hospitalizar a avó das garotas. Ninguém é capaz de esperar que isso um dia aconteça. Depois do dia do enterro, o rapaz buscou as coisas de Luzia para que ela ficasse com ele por um tempo. A ansiedade e o medo estavam a destruindo. Ficar sozinha era a última coisa que precisava. Após a primeira noite, ela decidiu não ir trabalhar. Outra vez. Não sentia ânimo algum e os medicamentos que tomava não estavam ajudando com a sua disposição. Após a segunda, seu amigo retornou do trabalho ao fim da tarde com algo para ela. Disse que após falar com os policiais que encontraram o corpo para saber a menor informação que fosse sobre o culpado, eles lhe entregaram aquilo. Tirou do bolso uma fita de cabelo amarela, a que Larissa usava desde que entrou na adolescência. A mesma fita que usou quando se beijaram e estava usando quando sumiu. Luzia sabia que aquilo era uma tentativa de deixá-la melhor, mas serviu apenas para afundá-la ainda mais em sua tristeza. Levou 2 semanas para que a sua alimentação se normalizasse. O rosto magro e a cor de sua pele eram evidências do maltrato que ela cometia contra si mesma. Apesar das tentativas do amigo, Luzia se recusou a comer por muito tempo. Mas agora não conseguia continuar assim. Foi numa manhã de pouco sol que Luzia encontrou, ao ir tomar café, uma coleira de cachorro guardada no fundo de uma gaveta emperrada na cozinha do rapaz, como se esquecida por ele e pelo tempo. Quando o questionou, um amigo lhe disse que quando se mudou decidiu adotar um cachorro que lhe fizesse companhia. Otto era o nome, mas este fora atropelado algum tempo depois de uma manhã em que se sentaram na calçada para tomar sol. A coleira era sua única lembrança. Uma lembrança dolorosa, contou. Naquela noite, quando Luzia se deitou para dormir, ouviu a porta do seu quarto sendo fechada com a chave. Antes de conseguir se levantar, o peso de outro corpo a surpreendeu quando o rapaz, seu amigo, beijou-lhe a boca. Quando um grito que quase engasgou conseguiu escapar, 2 tapas cortaram o ar no rosto do rapaz. Que é isso? Luzia gritou. Que você tá fazendo? Ele a segurou pelos braços e tentou beijá-la outra vez. Quando encontrou resistência, ele fechou o punho e atingiu com violência na têmpora. No mesmo instante, o corpo dela amoleceu, como se tivesse sido desligado. O que é isso? Conseguiu dizer com a língua mole antes de sentir um pano sendo empurrado para dentro de sua boca. Não sabia se o que via era real. De repente pensou que estivesse em algum pesadelo horrível. Com a visão embaçada, o que viu não podia ser verdade. O pano com o qual se engasgava era uma camiseta suja. A mesma que sua irmã costumava usar em casa. Quando o desespero apertou suas entranhas, Luzia não conseguiu gritar. O soco que levara no rosto a desmontou de verdade. As lágrimas acumuladas no canto dos olhos suplicavam por ajuda,
e os grunhidos abafados pela lembrança dolorosa da irmã no fundo da garganta era o sinal do pior e mais frio entendimento. Ele havia desistido de insistir.